uma palhaçada, mas uma palhaçada esperada do mercado do futebol. Para Palmeiras, quando você olha para Flamengo, o assunto negociação ele sempre fica mais difícil. Os caras já crescem o olho. Opa, agora é a hora que eu aposento uma geração inteira da minha família. Ainda existe uma possibilidade. E aí mais, passa um pouco mais de pano aí, rapaziada, que é o que você, torcedor do Palmeiras, fez durante o ano todo. O ano da fralda cheia. O Palmeiras deteriorou, o Palmeiras desovou, o Palmeiras acabou. Bom, e o Marcos Leonardo no Flamengo? Rapaziada, agora não faltava mais nada, né? O sistema do futebol brasileiro está tentando parar, travar, nefar o poderoso Flamengo no mercado da bola. Toda vida que se chama Flamengo busca negociações com tal time, todos os times fazem cu doce para não reforçar o Flamengo no futebol brasileiro. É inveja pura. Eles mordem as costas porque sabe que em 2026 o Flamengo vai levar tudo de novo e não quer reforçar mais o poderoso Baia das Américas, o Flamengo. Deixa eu tua opinião nos comentários, porque os palmeirenses aqui, os próprios palmeirenses estão falando sobre isso e é uma palhaçada. Mas enfim, a inveja é livre e que vocês rivais se lasquem. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve com força no canal e hypa com força, hypa esse vídeo para ajudar o canal Fla On Fire. Principalmente quando a gente olha o eixo Palmeiras-Flamengo, onde nós temos hoje duas equipes que são financeiramente exemplos para todo o futebol brasileiro, e elas vêm sofrendo muito com isso nas janelas ali de negociações. Isso porque, meus amigos, você olha ali, Fluminense se aproximando da contratação do Hulk, uma negociação dentro do mercado do futebol brasileiro. O Fluminense vai costurando uma negociação com o Hulk, que é considerado ali um jogador difícil, não é um jogador fácil de você tirar da equipe do Galo. Aí você tem ali o Cruzeiro, de mão beijada o Gabigol, porque já não entende que faz mais parte do planejamento técnico, então vai lá pro Santos. Então o Cruzeiro aí cedendo, inclusive pagando metade do salário do Gabigol ao Santos. Além disso, você tem também outras movimentações do Santos acontecendo, movimentações importantes, tá? O Santos tem avançado aí em jogadores importantes, vai montar uma equipe bem interessante. Você vê o nome do Gerson aquecendo no Cruzeiro, tudo bem que é uma negociação difícil, é complicada, mas você vê que existe ali uma intenção por parte de empresário, staff. E aí quando você olha para Palmeiras, quando você olha para Flamengo, o assunto negociação ele sempre fica mais difícil. A sensação que dá, e não é só uma sensação, eu vejo isso, nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos, é que é mais fácil o Santos, o Cruzeiro, o Inter, às vezes trazer um jogador renomado do que eventualmente um Palmeiras trazer esse jogador, do que eventualmente o Flamengo trazer esse jogador. E sabe por que isso acontece, meus amigos? Por causa de um movimento que ele é um conjunto de fatores, são várias variáveis. Uma variável, assim, para mim, que é certa, empresário. Empresário e staff. Quando o empresário e staff do atleta vê Palmeiras e Flamengo, que tem disponibilidade financeira, que tem uma situação financeira melhor que as demais equipes, sondando um jogador, os caras já crescem o olho. Opa, agora é a hora que eu aposento uma geração inteira da minha família. Agora é a hora de tirar o atraso. Outro ponto. Quando uma equipe brasileira vê Palmeiras e Flamengo se aproximando de certos jogadores, ela também tende a ficar mais reativa. Só sai pelo valor da multa. E quando o próprio atleta, ele vê Flamengo e Palmeiras se aproximando dele, às vezes ele pensa, os caras já têm um elenco ali muito sólido. Os caras já têm jogadores ali que estão acostumados com o ambiente interno. Talvez seja melhor eu ficar na minha zona de conforto aqui, onde eu sou rei, do que chegar lá e virar banco. Ou do que chegar lá e sofrer uma pressão. Que nem, por exemplo, o Caio Jorge. Cara, qualquer jogador eu acho que hoje vê o Flamengo como uma boa opção no mercado. Só que pro Caio Jorge, o Flamengo talvez seja uma pressão, uma camisa pesada que ele ainda não tá disposto, ou ele vê um risco muito grande de assumir essa camisa. Talvez no Cruzeiro ele tenha um espaço sem tanta pressão para trabalhar. As expectativas não são tão altas. Então você tem basicamente três variáveis aí, o clube, empresário, staff e até o próprio jogador, que pode influenciar nessas decisões. Nem sempre você ser o clube, por incrível que pareça, hein? Olha só, gente. Nem sempre você ser o clube com melhores jogadores
com a melhor situação financeira, com a melhor estrutura, porque isso pode intimidar também e isso pode crescer o olho de muitos. E eu acredito que é isso que acontece no mercado hoje. Principalmente quando você vê as notícias do balanço financeiro, Flamengo bateu 2 bilhões, Palmeiras vai bater quase 1,7 bilhão mesmo sem conquistar nada. Aí, os caras, eles crescem o olho. E aí, qual que é a alternativa que os clubes, eles tentam buscar para se respaldar a isso, né? Para também se defenderem, se blindarem a isso? O mercado externo. Talvez jogadores um pouco mais desconhecidos, de ligas em outros países que são menores, porque o próprio mercado brasileiro, ou às vezes jogadores brasileiros, mas que estão lá fora, acaba agredindo muito equipes como Palmeiras e Flamengo. E isso é uma das injustiças do futebol. Só que no mundo do business futebol, isso vem acontecendo muito. Parece que cada vez é mais difícil para essas equipes trazer um jogador por condições ali medianas de valores financeiros, de negociação financeira. Parece que sempre o Flamengo e o Palmeiras têm que, colocar muita grana para trazer determinados jogadores que talvez se fossem outros clubes, seria metade do valor. Uma das formas de blindar isso também é você aproveitar a categoria de base. Só que se tratando de Flamengo e Palmeiras, é difícil você montar um elenco contando só com a categoria de base. A categoria de base, ele ainda é um principiante. E às vezes os clubes querem alguém com mais casca, que seja mais protagonista. É por isso que quando surgem nomes bons no mercado, os caras têm que abraçar. O Flamengo fez isso, por exemplo, com o Jorginho. Um nome excelente no mercado. Ficou ali no top 3 da Bola de Ouro. O Palmeiras não acordou. O Palmeiras acorda agora, onde os movimentos eles estão cada vez mais difíceis, porque os caras querem se aproveitar de qualquer forma. O que vocês acham sobre isso? O Flamengo pode contratar R$1 bilhão, pode gastar R$1 bilhão em contratações, e que nem precisa, o Palmeiras vai com as calças na mão e com essa diretoria horrorosa, que não sabe escolher jogador e fazendo a mesma coisa. E como lembra que eles mesmo colocado, como você vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? E a mesma coisa, pra mim, é ter o Abel, é ter o Anderson Barros e é ter a Leila Pereira no comando, que não conhece absolutamente nada de futebol, tá bom? E aí mais... Passa um pouco mais de pano aí, rapaziada, que é o que você, torcedor do Palmeiras, fez durante o ano todo. O ano da fralda cheia. O Palmeiras deteriorou, o Palmeiras desovou, o Palmeiras acabou. Essa que é a realidade e não tem perspectiva de melhora pro ano que vem. Essa é só a minha opinião e eu quero saber a sua. Enquanto isso, Leila Pereira só pensa no quê? No terceiro mandato, onde nem dos conselheiros ela precisa. Porque se os sócios, 2/3 dos associados, votar na mudança de estatuto, ela poderá sim mudar e ficar por mais tempo no Palmeiras, e aí seria o nosso fim. Bom, e o Marcos Leonardo no Flamengo? Então, segundo a matéria do GE, ainda de olho em Caio Jorge, o Flamengo amplia a busca por atacante, né? Então, aquilo já tinha até falado aqui, né? O Marcos Leonardo, né, que é atacante do Al Hilal, ainda interessa ao Flamengo, mas não formalizou nenhuma proposta e continua aí de olho no Caio Jorge, tá? Ainda existe uma possibilidade. Até porque a proposta feita pelo Flamengo, 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, é uma bela proposta, né? O Cruzeiro pagou pelo Caio Jorge 7,5 milhões de euros. Ele vinha de lesão, ele não estava atuando lá no futebol da Itália. Vejam a valorização. Seria mais de 3 vezes o que o Cruzeiro pagou e mais o Cebolinha avaliado em 8 milhões de euros. E é uma proposta pesada, né? E hoje em dia, cá entre nós aqui, jogar no Flamengo hoje em dia é o objetivo, né, de todos os jogadores, cara. O Flamengo tem uma estrutura extraordinária de primeiro mundo, é um bilionário, 2 bilhões de faturamento, com conquistas de títulos seguidas, é o time mais vencedor do Brasil, né, nos últimos anos, e um dos mais vencedores da história. Tem um elenco extraordinário, a chance de você ser campeão e se valorizar é imensa, a estrutura, os salários em dia, o clube bem administrado,
Ou seja, é tentador jogar no Flamengo. Então, todo jogador pensa em algum momento, porra, se eu tiver uma chance de jogar no Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Quando o Flamengo estava mal, quebrado, já era assim? Muitos queriam jogar no Flamengo? Agora todo mundo quer jogar no Flamengo, cara. Entendeu? Então isso aí mexe com o jogador também, né? E a proposta por ele é muito boa, né? Então eu acho o seguinte, não acabou. Agora, se ele vem, eu não sei. Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro, tá? Aí ampliou busca por atacante aí para plano B, né? O Marcos Leonardo, do Al Hilal, apesar de ser o plano B do Flamengo, é diferente perfil do Caio Jorge. O Caio Jorge é um jogador que já vai para frente, busca jogada, né? É diferente do Pedro. E o Marcos Leonardo já é parecido com o Pedro, tá? É bem parecido, né? A segunda matéria aqui fala bem assim, ó. Caio Jorge se tornou prioridade porque reúne características pedidas pelo Felipe Luiz. Ele joga de forma diferente de Pedro, com mais mobilidade, voltando para buscar a bola e dando profundidade ao ataque. Além disso, o Flamengo quer um jogador pronto, que é um jogador jovem, mas pronto, aquilo que a gente já falou aqui, né? No máximo com 26 anos de idade. E ele, se não me engano, tem 21, 22, é novo pra caramba, né, cara? Já o Marcos Leonardo é diferente. Ele tem um estilo de jogo mais próximo do Pedro, sem o perfil de pressionar, sem a bola, né? E jogando prioritariamente dentro da área. No meio de 2025, ele já havia sido cogitado no Flamengo, mas o negócio não avançou. O alto salário do Marcos Leonardo é a grande preocupação da diretoria e também pesa no negócio, né, caso avance alguma coisa. E o Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada. Isso porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante agora a pré-temporada. Até pouquinho tempo, né? Pouquíssimo tempo, né? E a equipe terá jogos importantes já logo de cara. A estreia do Brasileirão é 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois tem a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. Então são 2 jogaços aí, né? A estreia do Brasileiro sempre é importante você ganhar. E a Supercopa é super importante ganhar. Você começa o ano com um título, né? E um título de expressão. Vou falar que não, todo mundo assiste esse jogo aí, cara. Sempre dá jogaço a Supercopa do Brasil. Nunca deu jogo ruim. Sempre dá jogaço. É muito massa. Então a gente fica nessa esperança aí. E o Flamengo quer já definir o elenco o quanto antes. Mas, por enquanto, Caio Jorge continua no Cruzeiro, já que o Cruzeiro quer 50 milhões de euros. E isso é considerado fora da realidade do futebol aqui no Brasil. E aí fica nesse impasse por enquanto, né? Embora a staff do Caio Jorge falou que a proposta que o Flamengo fez de 24 milhões de euros mais o Cebolinha seria irrecusável. Mas o Cruzeiro tá batendo o pé, né? Esse aqui é o ponto. Enquanto isso, o Flamengo tentando buscar mais jogadores para atuar junto ao Pedro, o Zenit tenta contratar o Pedro, velho. Só que o Flamengo vetou a oferta do Zenit e mantém Pedro como referência para 2026, tá? Fontes internas do Flamengo apontam que o Flamengo não tem a necessidade de vender seus ativos. O Pedro é peça insubstituível no atual projeto. A manutenção de Pedro vai assegurar estabilidade ao setor ofensivo e preservar a titularidade do Pedro enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada. O que acontece, né, cara? O atacante estará à disposição para o planejamento da temporada 26 e a decisão de reforça a ideia de manter a referência ofensiva enquanto o elenco é revisado, tá? Segundo a matéria, informações internacionais apontaram que o Zenit teria interesse em contratar o Pedro com valores entre 25 e 30 milhões de euros. Mesmo diante de uma proposta financeiramente relevante, o Flamengo barrou qualquer negociação em manter o jogador em solo brasileiro. Isso é muito bom pro futebol brasileiro, não só pro Flamengo, até porque, né, o Flamengo não precisa vender. O Flamengo quer vencer. Então ele está procurando reforçar mais o elenco, não enfraquecer. Esse aqui é o ponto. Diferentemente de alguns times aí que vê uma proposta, nossa, já vende na hora. Não pensa 2 vezes. Nossa, é irrecusável. Eu paguei 10, vou vender por 30. Nossa, esportivamente fica uma merda, né? Essa que é a verdade.
E aí depois fica aí bagatellando, fica aí pedindo pinico aí pra comprar jogador aí, não consegue comprar jogador do mesmo nível e vender o seu, né? Ah, vendeu o cara, mas tá, e aí agora? Compra com quem? Esse dinheiro vai ajudar a comprar quem? Esse é o ponto, não compra. Nação, tá difícil a situação, tá? Tá difícil. O Flamengo aí tá sendo muito inflacionado porque tem muito dinheiro, porra. É o bilionário das Américas, tá ligado? E ele tá começando a encontrar muita dificuldade com os times brasileiros, que tem inveja, que morre de inveja do Flamengo, não conseguem fazer o que o Flamengo faz e querem parar o Flamengo de qualquer jeito. De qualquer jeito. E foi um jeito aí que eles conseguiram achar, né? Que é não aliviar pro Flamengo e quando for especulação de time brasileiro, dentro do próprio mercado brasileiro, é só aqui, ó. Jogador bagre vale um preço de jogador europeu. Tá ligado? E o pronunciamento que Mbappé fez é massa, tá ligado? Muito massa, mas deu nisso, tá ligado? Deu nisso. O Flamengo tem muito dinheiro. E os times querem tirar o dinheiro do Flamengo. Querem tirar o máximo possível. Não é à toa, rapaziada. Não é à toa. O Santos, ele contratou o Gabigol aí. Cruzeiro tá pagando a metade do salário, mano. Quem já viu isso? Tá ligado? Hulk tá bem perto do Fluminense. Arana, que era do Atlético Mineiro, um dos jogadores principais do clube, foi pro Fluminense também. Rony tá quase acertado também com o Santos. Entendeu? O Flamengo que queria contratar o Brasão não quer. Mas o Brasão, ele não foi pro Flamengo, não foi pela questão de dinheiro, de financeiro, de dificuldade, não foi. O Brasão não foi pro Flamengo porque está com medo, inseguro de não conseguir se comparar com o Rossi e ficar no reserva. Então, quando temos jogadores especulados com esse pensamento, já sabemos que ele é fraco. Já sabemos que ele não tem peso Flamengo. Quando o jogador ele tá com medo, tá inseguro, é porque ele não tem o peso Flamengo. Não tem o peso Flamengo. Jogador pesado, que veste a camisa do Flamengo, é se um dia, um exemplo, um meio campista aí, meu atacante, fosse vir para suprir o lugar de Arrascaeta. Para suprir o lugar de Arrascaeta. E viesse, aí sim, esse sim tem pau para botar na mesa. Porque não tem medo. Ele quer tentar estar ali no mesmo nível. E o Brasil não, né? Mas enfim, que esses bagres fiquem longe do nosso time, né? Queremos gente com mental forte, com realmente determinação de ser melhor e de dar potencialização para o Flamengo. Deixa sua opinião nos comentários sobre o mercado da bola, sobre essa dificuldade do Flamengo de contratar pelo simples motivo dos outros times brasileiros, do sistema não querer que o Flamengo fique cada vez mais forte. Mas não tem como segurar. O Flamengo vai ficar cada vez mais forte. Não tem como vocês fazerem nada. Só chora, moda as costas e fiquem loucos de inveja. Deixa o like, se inscreve com força no canal e hype esse vídeo para ajudar o canal Fla On Fire.